Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Espero que esteja tudo bem com vocês, que a presença do nosso soberano Jeová, que a presença de Jesus Cristo esteja na vida de vocês, no lar de vocês, em vosso local de trabalho, e que tudo venha a estar caminhando de forma correta, de forma proveitosa, né? Vamos dar sequência às nossas leituras. Ontem falamos um pouco sobre o dilúvio, né? Sobre Sodoma e Gomorra, né? Sobre a justiça de Jeová perante aqueles que eram maus, que não agradavam a Jeová e faziam as coisas que vinha a aborrecer, né? Nosso Jesus Cristo, né? Nosso soberano Jeová. Aí houve a justiça lançada, né? Dos céus para estas pessoas, né? Hoje nós vamos ler um pouquinho, falar um pouquinho de quem foi Jesus. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, né? É o Filho de Jeová, o Filho de Deus, que foi mandado, né? Dos céus aqui para a terra para nos auxiliar, para nos ensinar e nos trazer os ensinamentos da palavra de Jeová, né? Dos mandamentos, né? Então vamos falar hoje um pouquinho de quem foi Jesus Cristo, tá bom? Se queremos agradar a Jeová, precisamos escutar outra pessoa importante. Muito antes de criar Adão, Jeová criou uma poderosa pessoa espiritual nos céus. Com o tempo, Jeová enviou essa pessoa para nascer em Belém, de uma virgem chamada Maria. Esse filho recebeu o nome de Jesus. Aí vamos lá nas Escrituras, né? Vamos lá na nossa Bíblia. Em João, capítulo 6, versículo 38, nos diz assim, ó. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então você vê, né, meus irmãos? Jesus, ele veio dos céus, né, aqui para a terra, através de Maria, né? Maria que deu a luz ao Moisés, né? Que depois recebeu o nome de Jesus. Ele não veio para fazer a vontade dele. Ele veio para ser feita a vontade de Jeová, né? Então, hoje vemos o que? Muitas pessoas preocupadas em fazer a vontade própria. Não ama o seu próximo, não coloca em prática os ensinamentos que Jesus Cristo, né, nos passou e continua a nos passar, continua a nos mostrar, a nos ensinar através de seus profetas, através de seus discípulos. Muitas vezes ignoramos, achamos que estamos sempre na razão e nos esquecemos do principal, assim como Jesus Cristo nos mostrou, que estamos aqui para servir e agradar a Jeová, para darmos sequência, continuidade nas Escrituras, em vossos mandamentos. Aí, muitos preferem fazer o oposto disso, né? Agradar a si próprio, tirar proveito para si próprio. E aí, hoje vivemos nessa sociedade que estamos vivendo, né? Que cada vez mais está mais difícil, mais complicada,
Por quê? Porque deixamos de seguir os propósitos e os ensinamentos de Jeová, né? Como homem na terra, Jesus refletiu perfeitamente as qualidades de Deus. Ele era bondoso, amoroso e acessível. Com coragem, ele ensinou a outros a verdade sobre Jeová. Aí em 1 João, aqui na Bíblia, né? 1 João, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9, em 1 João. Diz assim, ó. Por meio disso é que se manifestou o amor de Deus em nosso caso, porque Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por intermédio dele. Então você vê, ninguém consegue chegar a Jeová senão pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso que temos que nos apegar bastante, ler bastante, conhecer sobre os mandamentos, para que nós possamos nos aproximar de Jeová através do seu Filho Jesus Cristo. Entendeu? Então, eu sempre faço esse convite a vocês, meus irmãos, para que reflitam bastante nas coisas que vocês cometem, né? Nas atitudes. Procure observar para ver se estão caminhando em busca, né, da palavra, em busca do conhecimento, para ver se estão se aproximando de Jesus Cristo, para que assim nós conseguimos chegar ao Criador, chegar a Jeová, e assim conseguirmos herdarmos a vida eterna na nova Jerusalém que Jesus está preparando para nós, para a nossa moradia eterna, livre de toda a maldade que Satanás está nos deixando aqui na terra. Porque essa terra que nós estamos vivendo nos tempos atuais, né? Aqui é moradia de maldade, é moradia de coisas ruins, de coisas que estão cada dia mais, se nós não tomarmos cuidado, nos distanciando de Jeová e nos levando à morte eterna, né? Jesus também curou os doentes e ressuscitou algumas pessoas que haviam morrido. Os líderes religiosos odiavam Jesus porque ele expunha seus ensinos falsos e sua má conduta. Então você vê, naquela época, os líderes, né, religiosos odiavam Jesus por quê? Porque ele ensinava o que era certo, ele ensinava o que era verdadeiro, né? E mostrava, naquela época já existia falsos profetas, falsos líderes, né, religiosos, e ele mostrava os erros, as falhas, né? E hoje, ainda mais, vivemos em meio a tudo isso, né? Quantos são os falsos profetas? Quantos são aí, no meio de nós, os falsos líderes religiosos? Que, na verdade, hoje, eles se preocupam mais em arrecadar valores do que ganhar almas, né? Então a gente cada vez mais estamos vendo isso. E de uma forma isso me entristece,
porque se nós amamos a um Deus verdadeiro, se nós servimos e procuramos agradar a um Deus verdadeiro e seguir a verdadeira palavra, por que que há então as divergências? Por que que há mudança nas formas de conduta? Por quê? Eu falo por minha experiência, tá? Cada um tem a sua experiência, cada uma tem a sua opinião, visão. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu já servi várias religiões, várias. E confesso para você, meu irmão e minha irmã, que em nenhuma delas eu conseguia me sentir bem. Eu conseguia me sentir agradável. E muitas vezes eu me perguntava, será que é o inimigo colocando essa dúvida em mim? Sim, pode ser. Será que eu não estou seguindo a um Deus verdadeiro nessas ocasiões? Sim, pode ser. Nós vivemos em meio a provações, em meio a turbulências. Então, eu nunca conseguia enxergar e buscar a Deus, em buscar a Jeová nessas religiões. Eu nunca me dava por completo, por satisfeito. Sofri bastante, apanhei bastante em todo esse tempo. E foi dentro do meu lar, em meu quintal, depois de muitas provações, de muito sofrer, eu consegui sentir a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo em minha vida. O Espírito Santo me fez enxergar, me fez entender e compreender qual era o meu verdadeiro propósito. Me mostrou quantas vezes eu estava me equivocando, onde estavam os meus erros naquele instante. Por isso que hoje, meus irmãos, eu estou aqui, passando essas palavras, dividindo o pouco de conhecimento que eu tenho com vocês. E eu tenho certeza e creio que na bondade do nosso Jeová, Ele também vai tocar no coração de todos vocês e vai mostrar para vocês qual é o foco, a raiz da dificuldade que por muitas vezes vocês estão passando no dia de hoje. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar as ferramentas que você precisa para que você consiga superar os obstáculos, por mais difíceis estejam sendo eles que você está passando hoje. Eu creio muito nisso, porque eu fui uma pessoa que consegui enxergar e venho conseguindo superar esses obstáculos. E as mudanças em minha vida estão fluindo, estão acontecendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai me dar muito mais honra e glória para que eu venha poder passar cada vez mais orientações e ensinamentos para você também ser vitorioso nessa honra e glória, tá bom? Amém? Então vamos juntos em busca das maravilhas que Jeová tem para todos nós. Não é só para mim não, Ele também tem para você, meu irmão, para você, minha irmã.
e, e você vai conseguir atingir os seus propósitos, tá? Eu não sei quais são eles, às vezes quem está do seu lado não sabe quais são eles, somente você sabe. E se você determinou isso na sua vida, pode ter certeza que já foi selado em nome do Senhor Jesus Cristo, já foi determinado. Basta apenas agora você lutar e atingir a vitória. Que as bênçãos dos céus já foram derramadas sobre a sua vida, sobre o seu lar, tá bom? E continuando a leitura, né, que eu estava fazendo, os líderes religiosos convenceram os romanos a espancar e matar Jesus. Então você vê, né? Naquela época, muitos adoravam a Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o inimigo ele conseguiu manipular as pessoas naquela época a chegar ao ponto de vir espancar, né, e matar Jesus Cristo, o Filho de Jeová. Olha que ponto que o inimigo conseguiu. Por isso que nós temos que nos guardar, que nos vigiar, para que não venhamos a ser instrumento de Satanás, tá? Nós temos que ser instrumento, sim, de Jesus Cristo. Devemos estar servindo e agradando a Jeová. Não deixe, não permitas que vocês venham ser escravos do inimigo. Não é este o propósito que Jeová tem para nós, para cada um de nós, não é esse o propósito. Então não vamos permitir, tá bom? Vamos pedir sempre força, sempre orientações em nossas orações, para que nós consigamos passar por essas provas, por essas dificuldades, sem se entregar ao inimigo, tá bom? Por que é importante aprender sobre Jesus? Por que será, meus irmãos, que é importante aprendermos sobre Jesus? Em João, tá? João capítulo 17, versículo 3, nos diz assim, ó. Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, por que é importante aprendermos sobre Jesus Cristo? Porque é Ele que vai nos mostrar o caminho da salvação. É Ele que vai nos dar em orações, né, tudo o que nós precisamos e necessitamos de acordo com a vontade dEle, tá? Não adianta você em oração pedir algo pensando só em você, querendo algo só para você tirar proveito, benefício. Eu, em todas as minhas orações, eu peço que seja feita a vontade, assim como está na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a vontade dele, né? E não a minha. Porque muitas vezes o inimigo pode estar me fazendo pedir em oração algum desejo carnal desse mundo, né? A gente fala carnal porque nós vivemos no mundo carnal. O mundo espiritual é outro mundo, né? O espiritual. Então, no mundo espiritual, eles sabem do que a nossa alma, do que o nosso espírito precisa. Porque essa matéria que reveste a alma, ela é fraca, ela é doente,
ela se apodrece, ela volta ao pó. Então, eu peço em minhas orações para que eu receba o que Jesus Cristo, o que Jeová achar que é necessário para a minha evolução. Só Ele sabe o que eu preciso naquele momento, naquela situação. Porque muitas vezes nós pedimos algo em meio à ignorância, em meio ao orgulho. Aí você não está pensando no seu próximo. Aí você não está pensando no seu desenvolvimento, e sim naquilo que você quer para você se sentir bem, para você se dar bem. E por muitas vezes, né, nesses pedidos, a gente querer ser destaque para mostrar para o outro que somos melhores. E ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá bom, meus irmãos? O que Jesus fez no céu antes de vir à terra? O que será que Jesus fez no céu antes de vir à terra? Lá em Colossenses, nos diz, nos mostra, capítulo 1, versículo 15 ao 17, nos diz assim, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas, e todas as outras coisas vieram a existir por meio dele. Então vocês vê, né? Para resumir, meus irmãos, Jesus, ele veio antes de tudo isso aqui na Terra. Ele foi criado antes de tudo isso aqui na Terra. Tinha que funcionar de uma forma correta. Mas o adversário, por ele ser uma pessoa forte, ele não é mais forte do que Jeová, mas ele tem um poder muito grande. Ele conhece os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Ele conhece todas as escrituras, porque ele era um anjo de Deus. Ele foi expulso do mundo espiritual. Então, Jesus criou tudo isso que nós vemos aqui na Terra, né? Porque foi concedido a ele isso, né? Esse poder. Aí o que o adversário fez? Começou a manipular tudo isso que está acontecendo hoje. Em todas as situações, em todas as áreas, por isso que vivemos tão difícil, por isso que temos essa dificuldade enorme, este nosso mundo capitalista, onde o dinheiro fala mais alto. As pessoas cada vez mais perdem o temor a Jeová e acham que a salvação é o dinheiro, é a riqueza, né? Quando na verdade não é, tá bom? Não é. A salvação, quem nos concede é somente Jeová, tá bom? Se não for por ele, não é por ninguém. Somente Deus pode nos dar a vida eterna, através do seu Filho, Jesus Cristo, tá bom? E para finalizar, meus irmãos, diz assim, ó, Jesus fez o bem, mas foi odiado, né? Jesus fez o bem, mas foi odiado. Você vê como que o plano aqui na Terra, né? Esse mundo carnal que nós vivemos. Por isso que diz mundo carnal, né? Onde a carne, os desejos da carne falam mais alto do que o plano espiritual, do que o mundo espiritual. Lá as coisas é mais complicadas, mais sérias do que aqui.
Por isso que muitos não irão para o plano espiritual, né? Porque lá a justiça de Jeová prevalece, lá é mais forte. Aqui o inimigo brinca com as pessoas, brinca com as almas, né? E lá ele não brinca, porque lá ele não tem poder, né? Então vamos lá, em 1 Pedro, capítulo 2, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24, nos diz assim: de fato, fostes chamados para este proceder, porque até mesmo Cristo sofreu por nós, deixando-vos um modelo para seguirdes de perto os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. Quando estava sendo injuriado, não injuriava em revide. Quando sofria, não ameaçava, mas encomendava-se àqueles que o julga justamente. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu próprio corpo, no madeiro, a fim de que acabássemos com os pecados e vivêssemos para a justiça, e pelos seus vergões fostes sarados. Então você vê, né, meus irmãos? Por mais dificuldade que Jesus Cristo passou, por mais que ele sofreu, ele nunca julgou, condenou o seu próximo. Ele nunca julgou, condenou quem o maltratou. Porque ele tinha a convicção, ele tinha o conhecimento que este papel cabia-se a Jeová e não a ele. Então ele seguiu e respeitou os mandamentos que seu pai Jeová o passou. Então eu quero passar hoje para vocês, meus irmãos, que procurem o máximo possível viver assim como Jesus Cristo viveu. Respeite os mandamentos, procure seguir os mandamentos. Não se paga o mal com o mal. Não se paga. Não se iguale com aquele que deseja a sua derrota. Não se iguale. Pelo contrário. Se uma pessoa te deseja a derrota, deseje a ela a vitória. Deseja a ela a vitória. Então não vamos de forma alguma pagarmos com a mesma moeda. Deixa que essa justiça cabe ao Criador. Vamos lutar pela nossa salvação, pelo nosso mérito de herdarmos o paraíso e vivermos a vida eterna, tá bom? Espero que tenham gostado da leitura de hoje, tá? E que sirva de reflexão para todos nós aí, que estamos muitas vezes cometendo erros, cometendo falhas e percorrendo por caminhos errados. E os ensinamentos estão aí para nos ensinar e para nos corrigir, tá bom? Fiquem com o nosso amado Jesus Cristo, que Jeová abençoe o vosso dia, a vosso lar, a vossa casa, e que nos protejam do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada, meu Deus, por me capacitar, por trazer essa vitória, por me abençoar. Sei que ao seu lado vou muito mais longe, e a cada passo sua mão me sustenta.